Flamengo veio de um cenário em que 100% das receitas de pay-per-view, 38% era dele. Quando uma assembleia se inicia e ela é interrompida, e se não houve deliberação, nenhuma decisão existe para ser executada. Pagamento autorizado em 25, sem que a Assembleia, iniciada em 16 de maio, tivesse autorizado esse pagamento. Proposição de pagamento em 25 de agosto, também contrariando a decisão que não existiu da Assembleia. A ata foi o pingo d'água. Aí o Flamengo entra na justiça. Fala, nação! Saudações rubro-negras! Isso aqui é Flamengo e estamos chegando com mais uma edição do podcast da Nação. É o MengoCast e muito especial, porque é o primeiro que nós estamos aqui gravando no estúdio Betano Gávea, iniciando nessa nova etapa da Flamengo TV. E recebendo um convidado muito especial, porque o assunto mais falado da semana, Flamengo, direitos de transmissão, Campeonato Brasileiro de 2025 até 2029, Libra, e ele fez uma apresentação muito bem explicada na reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo e está conosco aqui o consultor do Flamengo para o tema, Marcelo Campos Pinto. Marcelo, obrigado por atender aqui o nosso pedido e estar conosco aqui na Flamengo TV, participando do MengoCast. Obrigado, Marcelo. João Guilherme, é sempre um prazer estar com você, que é um jornalista que dispensa apresentações. Obrigado, Marcelo. E sempre que for possível a gente se comunicar com a nação rubro-negra para explicar os fatos. Meramente os fatos. Eu acho que ontem a tônica da nossa apresentação foi: vamos discutir fatos. Não vamos discutir trocas de mensagens em redes sociais. É sempre bom a gente conhecer os fatos. Exatamente, trazer detalhes técnicos, e você que está ligado no MengoCast, deixe o seu like, se inscreva na Flamengo TV e você vai conhecer ainda mais a fundo esse assunto importante. Você é consultor do Flamengo, né? Perfeitamente. Mas não está nesse cargo à toa. Você tem uma trajetória. Nos conte aí, por favor, a sua trajetória, Marcelo. Eu diria que nessa altura da vida é uma longa trajetória. Mas eu sou um advogado de formação. Eu começo a trabalhar no segundo ano da faculdade com 19 anos. Estagiar é uma coisa fundamental na vida do profissional de direito, e principalmente na época em que eu me formei, né? Que foi na década de 70. Eu exerci a profissão de advogado de uma forma ininterrupta durante aproximadamente uns 18 anos. Dei um break na minha vida porque fui morar nos Estados Unidos durante 2 anos, onde fiz um curso de mestrado em Direito Comparado. Trabalhei após o curso 1 ano em 2 grandes escritórios de advocacia em Nova York e em Washington. E aí volto para o Brasil no final de 1984 e vou trabalhar no Banco Boa Vista, onde lá fiquei por 10 anos. E logo após 1 ano eu me tornei um dos 5 diretores executivos e tomava conta de 3 áreas importantes do banco, junto com os outros 4 colegas que eram também diretores executivos, e todos nós respondíamos ao nosso vice-presidente. E aí começou a minha vida, que era um misto de executivo e advogado. E desde então eu ainda não parei. Após o Banco Boa Vista, eu fui trabalhar na Globo. E lá trabalhei durante 22 anos. Desde dezembro de 1996, eu vivo, respiro e transpiro futebol. E desde essa época, até quando me aposentei na Globo, em dezembro de 2015, eu vivo nesse ambiente. E me sinto assim um privilegiado. Vários motivos. Em primeiro lugar, porque eu sempre adorei futebol. Como jogador, era só recreativo, eu não jogava nada. Mas eu me sinto um privilegiado porque eu integrei um seleto grupo de executivos da Globo que construíram o que nós temos de mais sólido no futebol brasileiro, que se chama o calendário e os produtos comerciais
para explorar este calendário. Isto é fato até hoje. Sim. A grande novidade entre esse movimento que a Globo empreendeu através de seus executivos na construção, no apoio, por que não dizer na sustentação financeira do futebol brasileiro durante décadas, e continua presente, ele desenhou um padrão de exploração comercial que ainda está em vigor e hoje, com o advento das mídias tecnológicas, as famosas plataformas de internet, a gente começa a ter novas avenidas de distribuição desse produto audiovisual que é caro para a grande maioria dos brasileiros, mas os formatos começam a ser modificados agora. Sim. Então, veja, eles sobreviveram de 1997 até o ano de 2024, Sim. quando terminou o antigo contrato. Então, essa foi a minha vida. Sim, perfeito. Estamos aqui na Flamengo TV, Novos Tempos, a TV do Mengão, recebendo aqui o Marcelo Campos Pinto. Antes de entrarmos num assunto, né, principal da nossa conversa aqui, a Libra, como surgiu o convite do BAP para você ser consultor do Flamengo? Bom, o BAP é um velho companheiro. Sim. Ele era presidente da Sky, a Sky era uma grande parceira das organizações Globo, e eu ali era o responsável pela área de negócios e esportes das empresas Globo naquele momento. Todos nós tínhamos aquela ansiedade de organizar o baile. Porque se nós formos voltar para 97, certamente alguém te contou, porque você ainda não era nascido, mas a verdade é que em 1997 havia futebol na televisão aberta de segunda a domingo. Sim. Competições superpostas. O torcedor assistia no domingo um jogo por um campeonato regional ou por uma competição sul-americana e na quarta-feira tinha um jogo do Brasileiro. E não raras vezes a tabela não era cumprida porque clubes não podiam jogar porque não havia aquele interregno entre a última partida e a próxima partida. Ou seja, era um produto desvalorizado. Mas o pior de tudo era o fato de que não havia previsibilidade e credibilidade no produto. E o que é que traz previsibilidade e credibilidade para o produto? É o calendário. Foi um esforço de muitos anos, de uma equipe grande, contou com a colaboração de muitos dirigentes, contou com a colaboração de CBF, do Clube dos 13, e afinal a gente tem um calendário ali no início do século passado, e que começou a proporcionar o quê? A atração dos investidores, dos patrocinadores, porque a gente podia oferecer no ano anterior exatamente o que iria acontecer no ano próximo e iria se repetir por todos os anos que estariam por vir. Então, esse foi um momento mágico. Né? Sim. E conheci o BAP, ele do outro lado da mesa e eu do lado de cá. Portanto, eu não estava numa situação fácil. Sim. Né? O nosso BAP, que depois nos tornamos grandes amigos, porque nós começamos a nossa relação do outro lado da mesa, como eu falo, mas de uma forma amistosa, mas colocando cada um as suas posições de uma forma pragmática e objetiva. Né? O BAP é pragmático e objetivo. Mas, num dado momento, acho que nasceu, com certeza da minha parte, assim, um respeito pelo profissional BAP. E hoje ele me diz que ele também começou a nutrir esse mesmo tipo de sentimento para comigo. Os anos passam e a gente, então, construiu uma sólida amizade. E um belo dia eu estou lá no meu escritório e ele me liga e diz: Marcelo, olha, assumi o Flamengo, eu tenho inúmeras frentes aqui, eu não estou com cabeça e tempo para entrar nesse tema da Libra. Então eu queria te fazer um convite. Eu queria que você representasse o Flamengo na Libra. E aí aquele negócio, eu prezo na minha vida a minha família e os meus amigos. E esse era um convite de um grande amigo meu. Eu não podia negar. E confesso que também o desafio era enorme. Então, Sim. Quando você vive uma fase da vida que você trabalha por prazer, você pode se dar o luxo de escolher os desafios. E aí eu entrei de cabeça. E olha, os fatos estão mostrando que realmente é um grande desafio. Você e o BAP hoje estão juntos, você como consultor do Flamengo,
nesse desafio com a Libra. Esse impasse que, inclusive, nesse momento está na Justiça, Marcelo. Gostaria que você falasse um pouco mais para o nosso público aqui do MengoCast em relação ao que está acontecendo com toda a sua experiência de tantas reuniões, negociações. Realmente está sendo um grande desafio, né? É um grande desafio, porque se eu pudesse assim lhe contar momentos que vivi ao longo desses anos dentro do Clube dos 13, quando o Clube dos 13 se dissolveu, em negociações individuais, clube a clube, e firmamos, em nome da Globo, 2 contratos, um primeiro de 5 anos, né? E um segundo de 3 anos, negociando clube a clube, que é a coisa mais arriscada que existe no mundo. Porque você corre o risco do seu concorrente conseguir ter o contrato com clubes relevantes e você inviabilizar a venda de um produto que é coletivo. Naquela época era essencialmente coletivo, né? E eu assim, assisti a embates clássicos dentro das reuniões do Clube dos 13 entre presidentes de clube. A escalação assim, é fortíssima, hein? Absolutamente ciosos do dever da defesa dos direitos dos seus clubes e personalidades fortíssimas. E cito aqui alguns nomes, com receio de me esquecer de alguns, sim, mas são todas pessoas de personalidade forte e que defendiam com unhas e garras os legítimos direitos de seus clubes. Mustafa Contursi, Eurico Miranda, Fábio Koff, Mário Celso Petralha, Kleber Leite. Olha só. O nosso saudoso Caixa d'Água. Olha, presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Então, Juvenal Juvencio. Juvenal Juvencio, muito combativo. E se nós lembrarmos, o período mais bem-sucedido, dos períodos mais bem-sucedidos desportivamente aconteceram nos mandatos de Juvenal Juvencio. Isso é fato. Você pode não gostar da pessoa, eu tinha sempre uma ótima relação com ele. E às vezes a gente se desentendia, mas a gente reatava. E o fato é, eu vi debates acirrados, eu vi colocações violentas, mas acabava a reunião, acabava o tema. Sim. E se voltava para a próxima reunião como se nada tivesse acontecido. Então eu fiquei muito chocado com essa batalha em redes sociais, com opiniões pessoais, e, portanto, eu respeito toda e qualquer opinião, mas não preciso concordar com todas elas. Sim. Então, eu sempre me ative, desde o início, a buscar o entendimento do que dizia o Estatuto da Libra e qual era a posição em que o Flamengo se colocava. Isso demandou um tempo, porque eu tive que ler uma documentação muito extensa. E então nós começamos lá em fins de fevereiro, início de março, encontros com a Matos Project, sim, que é uma empresa do Silvio Matos, que foi a empresa contratada pela Libra para gerir o contrato Globo. E nesses encontros, eu busquei entender como seria o critério de rateio de todo esse dinheiro que tem sido pago pela Globo para a Libra e todos os seus clubes que são associados desde então e nesse presente momento. E me deparei logo com esse problema de uma cláusula que existe no Estatuto da Libra, que não só hoje, a meu ver, mas naquela época era primordialmente a meu ver, hoje existe aqui um time de advogados que ampliou em muito a defesa dessa tese e de outros pontos que eu também não vislumbrei, que é uma fórmula de cálculo dos 30% da remuneração física, denominada por audiência, incompleta. Esse é o tema. Eu acompanhei a apresentação ao vivo e revi na Flamengo TV, e você usou várias vezes a frase fórmula incompleta. Sim, porque a fórmula é incompleta. E eu acho que eu posso dar uma explicação. Fica à vontade. Assim, vou tentar ser assim, o mais didático possível e direto, mas gostaria de fazer dois comentários aqui importantes.
essa fórmula ela é incompleta, mas ela foi aprovada pelo Flamengo. Isso é importante. Em setembro de 2024, houve uma assembleia na Libra que reformou partes do estatuto, se não me falha, pela quarta vez. Se não me falha a memória, pela quarta vez. E nesta reforma, eles mexem no chamado anexo 1 do contrato. O anexo 1 do estatuto, não do contrato, é o anexo onde estão as regras de rateio de todas as receitas do contrato Globo. E o que diz isso? Olha, de todas as receitas fixas, porque existem as receitas variáveis, que são aquelas geradas pela venda de pay-per-view. Mas isso não está em discussão. O que está em discussão é apenas os 30% de audiência. E por quê? Esse anexo 1, que tem todas as regras de rateio, como eu disse, diz que 40% da receita é dividida igualmente entre os clubes. Ora, qualquer cálculo aritmético de um estudante razoável diz o seguinte: qual é o valor desses 40%? O valor desses 40% é 900 mil. Ok, tem 9 clubes, é 100 mil para cada um. Você faz uma divisão. 30% deve ser pago de acordo com a colocação do time no final do campeonato. E aí tem uma tabelinha. O primeiro lugar ganha X%, o segundo ganha X menos tanto, e por assim vai, premiando todos os clubes que disputam aquela temporada. E os restantes 30% numa fórmula que visa calcular a audiência. Aqui cabe um comentário que é o seguinte, antes de eu adentrar a questão da fórmula incompleta, porque ela é incompleta, factualmente incompleta. Se nós formos comparar as receitas que foram distribuídas entre os 20 clubes no Campeonato Brasileiro de 2024, as receitas eram distribuídas assim como nesse contrato. Uma receita fixa e a remuneração variável de pay-per-view. Só que a remuneração variável de pay-per-view, que era significativa, era distribuída 100% de acordo com a força de venda de cada clube. Perfeito. E como essa força de venda de cada clube era apurada? A Globo faz, cada vez que alguém assina o Premier, que é o produto de pay-per-view do nosso campeonato, ela coloca ali uma página, no momento em que você vai assinar, que se você não fizer uma opção, você não avança para a conclusão da compra do produto. E a pergunta clássica é, qual é o seu time? Exato. É isso aí. Então, em 2024, uma quantia muito expressiva foi distribuída de tal forma que o Flamengo recebeu praticamente 38% de toda a receita. Pano rápido, passamos para 25%, o formato de pagamento é igual. Só que a remuneração fixa é dividida 40% igualitariamente, 30% colocação, 30% a fórmula de audiência, vamos falar sobre ela em alguns minutos, e na receita variável de pay-per-view, não mais totalmente de acordo com a força de venda de cada um. Entendi. E aí, o formato da receita de pay-per-view, que é a receita variável, porque ela flutua conforme a venda é maior ou menor, ela é rateada de que forma? 40% igualitariamente. 30% a colocação do clube na competição e 30% de acordo com a força de venda de cada um. O que significa isso, se nós formos analisar? 40% é um critério 100% democrático, os 30% da colocação, um critério meritocrático, e os 30% da força de venda de cada um, o poder gerador de receita de cada clube. Quando a gente compara, essa é a regra do contrato vigente, quando a gente vai comparar a receita da remuneração fixa, ela tem os 40% igualitários, ela tem os 30% meritórios da colocação, e ela tem um terceiro critério, que é chamado de audiência, que deveria fazer o quê? Reconhecer o quanto
cada sócio gera para o bolo econômico das receitas. Muito bem. Em setembro de 24, os clubes deliberaram que a forma que hoje consta do estatuto era essa fórmula. E o Flamengo aprovou isso. Então, quando a gente diz o Flamengo, ou dizem, melhor dizendo, Sim. que o Flamengo quer tudo para si, que o Flamengo quer todas as receitas para ele, o Flamengo vem de um cenário em que 100% das receitas de pay-per-view, 38% era dele. Só para que a gente tenha uma ideia, o percentual, quando a gente considera os 20 clubes do bolo de pay-per-view, o Flamengo tem em torno de 23%, o clube que vem depois é o Corinthians com 13%. E depois o clube que vem com um percentual mais significativo tem 8% e vai até 0%. Tem um clube aqui no Campeonato Brasileiro de 25 que tem 0 de assinante de pay-per-view, 0. Né? Então, a gente entendia que a fórmula de audiência ela tem que refletir o quê? O poder gerador de receita para o bolo. Sim. E aí essa fórmula foi aprovada, muito se disse aí que o Flamengo negava que o Flamengo tivesse aprovado essa fórmula, que hoje o Flamengo diz que é incompleta, mas o Flamengo aprovou. E quando foi que nós descobrimos que ela era incompleta? Na reunião do Conselho Deliberativo. Sucintamente, a fórmula diz o seguinte: apura-se a audiência de todos os jogos dos clubes Libra entre eles, pega-se essa audiência, depois se divide pelo número de indivíduos, ou seja, uma fórmula técnica de aferição de audiência. Mas o dado relevante é que diz, pega a audiência do jogo e divide por 2. Então significa, voltando ao exemplo que eu já dei inúmeras vezes, é que naquele jogo que foi um dos recordes de audiência na TV Globo, em que o Flamengo jogou contra o Juventude, que, se não me falha a memória, foram 31 pontos de audiência praticamente nacional, não foi totalmente, porque o jogo não foi transmitido para o Brasil inteiro. A regra diz, o Juventude vai sair contando 31 pontos de audiência e o Flamengo vai sair contando 31 pontos de audiência. Só para explicar por que o presidente BAP diz, eu acho que esse critério é injusto. Que percentual dos 31% era torcedor da Juventude? Sim. Que percentual dos 31% pertencia à nação rubro-negra? Então, esse é um critério subjetivo, o que é justo, o que é injusto. Mas a fórmula foi aprovada, vamos aplicar a fórmula. Ok, dá para calcular um índice, um percentual de audiência com aquela fórmula? Dá. Existem outras fórmulas que também pode-se calcular a audiência, que talvez sejam mais parecidas com o tamanho de cada clube? Existem. Mas o fato é, o Estatuto diz, tem essa fórmula, mas depois ele diz uma coisa fundamental. Uma vez aferidos os percentuais de audiência de cada clube, eles têm que ser ponderados, ou seja, eles têm que ser balanceados de acordo com a receita auferida pelos clubes Libra, com a venda dos seus direitos de transmissão em televisão aberta, via streaming e via produtos pagos como o pay-per-view. E isso está numa tabelinha que compõe a fórmula. Então, o nosso problema aqui, e que demonstra que a fórmula é incompleta, é que o contrato Globo não explicita quanto a Globo está pagando por cada plataforma. Esse é o X da questão. Ele diz uma coisa muito mais extensa, muito mais abrangente. Ele diz o seguinte, eu vou pagar 1 bilhão e 300, isso era antes da saída do Corinthians, porque depois isso foi reduzido, né, para 1 bilhão e 170. Mas eu vou pagar 1 bilhão e 300 para vocês, clubes Libra, pela cessão dos direitos de televisão aberta, televisão fechada, pay-per-view, internet, SVOD, que nada mais é do que uma sigla inglesa para dizer serviço que você compra por subscrição, VOD, que é aquela compra individual de um produto, e vários outros meios de transmissão de sinais audiovisuais. E por esse bolo de direitos, eu pago 1 bi e 300. Ele não diz, eu estou pagando do 1 bi e 300, 800 pela transmissão de streaming. Correto. 600, hipoteticamente falando, pelo pay-per-view e o resto por TV aberta. Ele não diz.
E se o contrato não fornece esses dados primordiais para que a fórmula seja calculada, ela é incompleta. Exato. E aí É a mesma coisa que eu dizer, se eu fosse um aluno lá que estivesse aprendendo álgebra, todo mundo sabe, calcule A mais B dividido por X. Aí a professora diz o quanto é o A, diz o quanto é o B, dá 10. Aí na hora de dizer dividido por X, isso vocês têm que adivinhar. Pois é. E é isso que a Libra fez, começou a elaborar cenários em que ela partia de princípios subjetivos e na primeira reunião que eu fui lá, eles me apresentaram 5 cenários que eles construíram. 5 cenários. Aí eu perguntei, mas vem cá, vocês dizem que a regra é aplicável, mas você me mostra que você calculou 5 cenários que complementam aquela regra para poder dividir o dinheiro. Então significa que aquela regra ela é incompleta e precisa de complementação. E aí entra o meu lado jurídico. Sim. Existe no Estatuto da Libra o direito de veto em determinadas situações. Qualquer clube pode vetar uma decisão em determinadas situações. E este veto ele é muito claro, muito nítido, quando diz o seguinte: para mexer no anexo 1, que é a fórmula de rateio, há que se ter a unanimidade dos clubes. Então, esse é o nosso ponto. Não teve unanimidade. Em primeiro lugar, a mudança da regra, que eu acabei de explicar para vocês, que pega uma audiência, dá para o Flamengo 31 pontos, dá para o Juventude 31 pontos, o Flamengo aprovou. A parte de baixo, que é fundamental para o cálculo dessa fórmula, o X ali. inexiste. Inexiste. Se ela inexiste, e tanto ela inexiste, é que na primeira reunião que eu tenho com a Matos Projects, eles me trazem 5 cenários. Exato. E aí os 5 cenários, nação, é para vocês entenderem o detalhe. Eu preciso, para calcular um cenário, arbitrar um valor por cada plataforma. Ora, arbitrar é extremamente subjetivo. Como você calculou isso? Eu peguei uns dados aí dos contratos passados, fiz uma divisão, fiz uma apropriação aqui, cheguei à conclusão que a quantia da TV aberta deveria ser 40%, a da TV fechada 30%, a do pay-per-view 3%. E nos 5 cenários eles brincam com esses percentuais, tentando aferir um número que deveria ter sido pago pela venda dos direitos por cada plataforma de mídia. Para quê? Para completar uma fórmula incompleta. Exato. Essa é a nossa tese. E o que levou o Flamengo a entrar na justiça pedindo o bloqueio do pagamento exatamente dessa parte, né? Não bem assim. Não? Então explique, por favor. Como diria minha bisavó, devagar com a louça. Pois não. Você, João Guilherme, é uma pessoa perspicaz e sabe como é que a gente caminhou, acompanhou isso de perto. Desde fevereiro de 2025, a primeira vez que essa administração do Flamengo sentou na mesa com a Libra foi no início de fevereiro de 2025. Correto. No final de fevereiro, início de março, a gente começa a ter as reuniões para entender, bem, como é que vai ser isso, esse rateio, etc. e tal. E aí logo me é apresentado um quadro com 5 cenários diferentes. E imediatamente eu digo, bom, então a gente tem que concordar em 2 pontos aqui. Primeiro, você está desenhando cenários para complementar a lacuna daquela fórmula incompleta. Bom, se você está desenhando cenário, você está alterando o texto do anexo 1, porque ele não diz isso. Ele não te dá número para calcular que o percentual da receita do 1 bi 300, que foi para a TV aberta, é 50%, 30% ou 40%. Não existe essa informação. Não realmente, esse é o objetivo. Mas eu disse, bem, então, você está complementando o artigo. Pode ser interpretado assim. Eu falei, é exatamente isso, porque você acabou de dizer que a fórmula é incompleta, está complementando e complementação, votação unânime. E a gente vem nessa discussão, e vem. Desde fevereiro. E vem desde fevereiro. O Flamengo pensava em entrar na justiça? Não. Em momento algum. Por quê? Porque divergências entre sócios,
divergências entre associados, que essa é uma associação civil, não é propriamente dita uma sociedade anônima, como é qualquer companhia que está na Bolsa de Valores, em família, existem divergências e elas são conversadas. As pessoas podem até se desentender naquele momento, mas a vida segue. Então ninguém pensava dentro do Flamengo em jamais entrar na justiça, porque aquilo para nós era tão transparente, tão assim simples, que o nosso esforço era mostrar que o simples era óbvio. Sim. Mas não tivemos sucesso. Agora, o que acontece em 16 de maio de 2024? Sim. A Libra convoca uma assembleia para o quê? Para que os sócios deliberem qual é a fórmula que vai se mensurar a audiência conforme o contrato Globo. Sim. E nessa Assembleia são apresentados 5 cenários para votação, que foram calculados pela Matos Projects, e um 6º cenário apresentado pela Globo. Ora, tanto é verdade que essa fórmula é incompleta que a própria Libra convoca uma Assembleia para que a gente escolha como complementar a fórmula incompleta. Exato. E você, com toda a sua experiência, acabou de dizer aqui que presenciou e participou de vários diálogos, né? Discussões para buscar um entendimento. Pelo que a gente acompanha, pelo seu relato, pelo que a gente vem acompanhando do caso, esse diálogo não está existindo. E o caso está na justiça. Não, eu diria assim, não fui só eu que acompanhei, o diretor de marketing do Flamengo, Sim. Marcos Senna, por sinal, Sim. profissional de excelente qualidade, também esteve presente em algumas reuniões. O presidente BAP Sim. esteve presente junto comigo em algumas assembleias. Eu diria que as conversações fluíram normalmente até a assembleia que teve início em 16 de maio até de maio. 25. Sim. Foi interrompida, eu vou contar para vocês porque ela foi interrompida, e depois ela é retomada em 26 de agosto de 2025. Bem, nessa assembleia que teve início em 16 de maio de 2025, daqueles 6 cenários, 5 apresentados pela Libra e 1 apresentado pelo Flamengo, foram selecionados 3 cenários para serem submetidos à votação. O cenário 1, o cenário 4 e o cenário 6, que eram do Flamengo. Sim. Nos debates, percebeu-se que não haveria consenso. Perfeito. Então, a Assembleia, afinal, acatando proposições de clubes, deliberou suspender a Assembleia para que o Flamengo procurasse aqueles clubes que teriam um prejuízo financeiro se, ao invés do cenário 1, que a maioria dos clubes queria, fosse aprovado o cenário 6, que era o cenário do Flamengo, o porquê de que isso era razoável. Correto. Aí vem Mundial de Clubes, o presidente viaja para cá, o presidente viaja para lá, isso demorou um pouco, mas nós tivemos encontro com 3 dos 4 clubes que teriam perda financeira se o cenário 1 não fosse aplicado e se o cenário proposto pelo Flamengo fosse aplicado. E esses clubes foram o Santos, Sim. o Bahia e o Vitória. Nesses 3 encontros, todos muito cordiais, todos muito impecáveis, Sim. por assim dizer, apresentamos, justificamos a razoabilidade do pedido da gente tentar chegar ali numa proposição de acordo, mas não houve, da parte dos clubes, nenhuma disposição de arredar pé Sim. da defesa da aplicação do cenário 1. Muito bem. Diante disso, nós não contatamos o 4º clube, que seria o Red Bull, Sim. e a Assembleia foi retomada. Ela é retomada, e aí, entre a suspensão da primeira e a gente retomar a Assembleia em 26 de agosto, aconteceram 2 fatos desagradáveis. Opa, conte para nós. O primeiro deles
é que eu preciso explicar para a nação rubro-negra que não sou eu que estou dizendo, isso está escrito nos livros e nossos advogados afirmam isso de forma categórica. Quando uma assembleia se inicia e ela é interrompida, e se não houve deliberação, nenhuma decisão existe para ser executada. Certo? Ninguém disse, aprovamos o cenário tal, pague-se de acordo com ele. Não, ninguém disse isso. Certo? Mas, em 25 de julho, a Matos Project manda uma correspondência para a Globo dizendo, favor pagar, nesse pagamento de parte da remuneração fixa total daqueles 1 bilhão e 300, a primeira parcela da verba de audiência e indica como metodologia de cálculo o cenário 1. Olha só. O cenário 1 que não foi aprovado. Então, a Libra, por intermédio do seu representante comercial, que é a Matos Project, diz à Globo o seguinte, pague de acordo com o cenário 1. Mas não teve deliberação. Ninguém decidiu nenhum daqueles critérios que complementariam a fórmula. E se pagou. Bom, Exato. se paga, o Flamengo, então, parte para uma notificação da Libra, da Matos Projects e da Globo com o objetivo de dizer, olha, esse pagamento, a nosso ver, foi feito de forma errada. Vamos suspender todo e qualquer pagamento aqui para frente, porque até que a gente retome a Assembleia, não tem deliberação. Notificamos. A notificação não foi bem recebida, mas é da vida. Né? Às vezes, a gente não gosta de ouvir verdades. Sim. E o fato é que quando a gente vai retomar a Assembleia, em 26 de agosto, eles já tinham encaminhado, segundo fato grave, uma ordem de pagamento no dia 25 de agosto. Rapaz. Da segunda parcela de audiência. Notificamos de novo a Globo e dizemos, olha, a Assembleia está suspensa. Por favor, não pague. A gente vai se reunir no dia seguinte. Um pouquinho de cautela. Vamos para a reunião no dia 26 de agosto de 25. O que deveria constar do edital de convocação da Assembleia? Senhores clubes associados, vamos retomar no dia 26 de agosto de 2025 a Assembleia iniciada em 16 de maio de 2025. Ponto. Por quê? A convocação, a ordem do dia, é a da Assembleia iniciada, que não terminou. E então a gente se surpreende quando recebe o edital de convocação para a retomada da Assembleia em 26 de agosto de 2025 com uma alteração do item 1 da pauta, que era aquele item que dizia, vamos nos reunir para votarmos qual vai ser o critério de mensuração de audiência aqui, que nós vamos aplicar para completar uma fórmula incompleta. E aí eles mudam. Eu estou aqui tentando repetir o inteiro teor, tanto do item 1 da pauta da Assembleia de 16 de maio, quanto da pauta que foi expedida pela Libra. Eles dizem, para item 1, para votar a proposta do Flamengo de alteração do critério do Estatuto. Opa, peraí. Alhos não tem a ver com bugalhos. A gente estava falando sobre laranja, de repente eles dizem, não vamos mais falar sobre laranja, vamos falar sobre banana. Isso é expressamente vedado pela lei de SA. Isso é comum. E eu vou traçar aqui um paralelo que eu acho que muita gente da nação rubro-negra já teve essa experiência. Todos nós na vida, de uma certa forma, todos nós não, mas muitos de nós já participamos de uma assembleia de condomínio, certo? Sim, claro. Onde a gente mora, onde a gente tem uma casa, etc. e tal. Essa assembleia ela é precedida do quê? De uma ata de convocação, um edital de convocação. Esse edital fala sobre a ordem do dia. Aí a gente já sabe que começa essa assembleia, tem bate-boca, tem gente que se sente agredida, tem gente que se retira. E, de repente, levanta-se alguém e diz, olha, gente, mas já que a gente já deliberou sobre isso, eu queria levantar um outro tema aqui. Imediatamente tem alguém que já, absolutamente não. Esse item não está na pauta, eu não vou discutir isso, eu não vou votar isso. E o que eles fizeram? Eles mudam o item
Não sei por quê, mas de uma forma que não é legal. Correto. E aí levou o Flamengo. Bom, aí o Flamengo aguarda a ata dessa reunião. Essa ata chega. Chega no dia 17 de setembro. E aí se constata que na redação da ata, isso é uma avaliação do Flamengo, tá certo? Não foram transcritos debates importantes para o esclarecimento da questão. E a gente pede a gravação da ata. Porque no Estatuto da Libra está escrito que todas as reuniões, as assembleias, serão gravadas. E se a assembleia é gravada, é claro que qualquer sócio da Libra tem o direito de receber a gravação. Pedimos em 17 de setembro. Mandaram? Não chegou? Não chegou. Engraçado, por que não teria chegado? Então, esse fato da ata que chegou de uma forma que o Flamengo considerou, e aí aqui há uma avaliação subjetiva, que eu não quero afirmar que seja total razão nossa. Como é que nós vamos checar se a gente está certo ou está errado? Me mostra a gravação e vamos compará-la com o que está escrito na ata da Assembleia. Dia 8, não chegou. Pagamento autorizado em 25, sem que a Assembleia, iniciada em 16 de maio, tivesse autorizado esse pagamento. Proposição de pagamento em 25 de agosto, também contrariando a decisão que não existiu da Assembleia. A ata foi o pingo d'água. Aí o Flamengo entra na justiça. Perfeitamente. E agora, Marcelo, com a sua visão de mercado e a sua experiência em negociações, caminha realmente para a justiça definir isso ou você enxerga alguma possibilidade de conversa, de diálogo? Porque, pelo que está sendo relatado, essa é uma situação que está um pouco complicada, né, de se entender via conversa. Como você enxerga e analisa todo esse quadro? Eu acho que, enquanto há vida, há esperança. Que bom. Muito bom. Na minha idade, eu tenho que acreditar nisso. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas a verdade é a seguinte, vamos explicar para a nação rubro-negra em que estágio estamos nessa discussão. Sim. E como ela chegou à justiça do Estado do Rio de Janeiro. O Estatuto da Libra estabelece que qualquer divergência entre os sócios tem que ser resolvida por arbitragem. Porém, ele também diz expressamente que se por acaso não houver tempo para você estabelecer a arbitragem e você esteja correndo o risco de ter uma perda irreparável, você pode recorrer à Justiça do Estado do Rio de Janeiro para pedir uma cautelar, que antigamente se chamava de liminar e quem acompanha o futebol está muito acostumado com a palavra liminar. Exato. Portanto, o Flamengo foi à Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pediu que fosse dada essa cautelar para fazer o quê? Estamos discutindo 30% da remuneração fixa e apenas 30% de um bolo muito maior do que o valor desses 30% e não temos uma decisão. Comprova todos os fatos na petição. Juiz de primeira instância não concedeu. O Flamengo recorre ao Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça é sorteada por um computador a Câmara e, posteriormente, é designada uma pessoa que seja um desembargador ou uma desembargadora da Câmara para avaliar, assim, se existe o risco iminente de perda ou não. Foi nomeada a desembargadora, a excelentíssima desembargadora Lúcia Helena, e ela, então, entende que o Flamengo tem razão e ela suspende os pagamentos. Manda notificar a Libra e manda notificar também a Globo para que não mais pague essa verba de audiência e que deposite judicialmente. Muito bem, a Libra interpôs recurso, se não me falha a memória, no início da semana passada. O que pode ocorrer daqui para frente? A desembargadora pode manter a decisão que atendeu ao pleito do Flamengo ou pode, considerando argumentos que sejam trazidos pela Libra, revogá-la ou concedê-la parcialmente, algo no gênero. Qualquer que seja a decisão da desembargadora,
cabe um recurso para a Câmara, que é integrada normalmente por 5 desembargadores ou desembargadoras. E aí, esse pleno da Câmara vai apreciar, em última instância, dentro da Câmara, quem está ou não com a razão. E aí eu digo, a qualquer momento a gente pode ter a decisão da desembargadora com relação ao recurso interposto pela Libra. O Flamengo aguarda serenamente essa decisão, quer ela seja favorável ou não favorável. E não pode ser de outra forma. Quem é advogado e reza para que haja imparcialidade pelos jogadores, a gente quer um juiz imparcial. A gente quer uma desembargadora imparcial. Se no entendimento dela ela tivesse convencido que uma parte tem juízo, tem razão ou não, nós vamos aceitar. Mas a nós vai caber a recorrer. Sim. E o Flamengo, cumprindo o estatuto, que diz que só essa questão da discussão do depósito ou não é decidido pela Justiça, a questão de mérito, se os nossos argumentos são válidos ou não, ou se os argumentos da Libra são válidos ou não, tem que decidir na arbitragem. E o Flamengo vai, aí, num curto espaço de tempo, instaurar o procedimento arbitral. E buscando o quê? Trazer para a mesa os nossos sócios que sempre se negaram a nós conversarmos sobre uma forma mais reconhecedora do quanto cada clube traz para a mesa de valor econômico para esse bolo de 1.3 bi e consensarmos isso. Esse é o nosso ponto. Então nós vamos para a arbitragem para forçar quem nunca quis sentar na mesa de negociação a negociar. A negociar. O presidente BAP, na reunião do Conselho, falou algumas vezes, né, que vamos conviver com a Libra até 2029, né, que é quando o final do contrato, no final de 2029. Você acredita que isso tudo que está acontecendo, né, essa situação desgastante, isso pode gerar uma saída do Flamengo da Libra? Eu acho que o presidente BAP já deu a resposta, né? Vamos conviver na Libra até 2029. Sim. É fato, né, que o contrato da Globo termina em 2029. Sim. Por isso ele fala até 2029. Porque o que nos une é o contrato da Globo, porque nós nos comprometemos a entregar os direitos para a Globo. Agora, a partir de 29, a gente não sabe qual vai ser a realidade desse mundo. Ainda existirá a Libra e a Liga Forte União, existirá uma verdadeira liga, porque Liga Forte União e Liga Libra não é liga, é grupo comercial igualzinho ao Clube dos 13, que só discute repartição de direito de transmissão. Eu dou meu testemunho, nunca participei de uma assembleia em que se deliberasse fair play financeiro, todos os aspectos que dizem respeito à organização da competição, gramados sintéticos ou gramados naturais, temas que integram essa expressão fair play financeiro, que nada mais é do que regras justas para todos, que abrange muito mais, muito além do que um clube pode, em termos financeiros, fazer ou não fazer. E eu queria explicar para vocês, assim, de uma forma muito simples e transparente. Existem regras de fair play adotadas por ligas europeias. A UEFA tem uma regra de fair play. No fim do dia, a regra diz o seguinte: ninguém pode gastar mais do que arrecada. Ponto. Essa é a conclusão da regra de fair play. Existem exceções? Existe. Não, eu posso tomar empréstimo e aí eu vou usar esse empréstimo este ano para injetar aqui no meu orçamento de futebol. Legal. Mas quando você começar a pagar o empréstimo, vai diminuir a sua capacidade de investimento lá na frente. Então a regra visa o quê? Visa abusar, evitar o abuso econômico de grupos donos de clubes que têm recursos ilimitados, como o Grupo City, por exemplo, que é dono do Manchester City, e aqui no Brasil é dono do Bahia, como o Grupo Red Bull, que é uma das maiores empresas do ramo de energéticos no mundo, e que aqui no Brasil tem um clube, na Europa tem 2 clubes. A UEFA e as ligas, elas quiseram dizer o seguinte: olha, você não pode usar o seu poder financeiro para ficar
capitalizando a Sociedade Anônima, a SAF, Sociedade Anônima de Futebol, que lá na Europa tem outro nome, para ficar injetando dinheiro, porque os teus concorrentes não são sociedades que têm esse mesmo poder de contar com o aporte do seu acionista a qualquer momento. Então, quando a gente fala de fair play financeiro, a gente fala de um regramento que assegure a equidade no uso dos recursos, que assegure que todos os clubes paguem aos demais clubes as suas dívidas de compra de jogadores. O Flamengo cumpre. Sim. O Palmeiras também cumpre. Outros clubes cumprem. Eu cito o Palmeiras porque eu não tenho nada contra o Palmeiras. Correto. Pessoalmente. O presidente BAP não tem nada contra o Palmeiras pessoalmente. E estão criando aí uma polarização entre o presidente BAP e a presidente Leila desnecessária. O Flamengo nunca se pronunciou desde o início dessas discussões através do seu presidente. Sim. Sempre se pronunciou através de notas oficiais. Eu hoje estou aqui, atendendo esse gentil convite. Obrigado, nós agradecemos. Que me dá um grande prazer de poder comunicar isso para vocês de uma forma direta. Nós fizemos uma apresentação que nós iríamos apresentar números e fatos que eram todos comprovados por documentos produzidos por terceiros, salvo com uma tabela que nós elaboramos para mostrar o quanto cada clube perdia no cenário 1, ou ganhava no cenário 1, quando comparado com a receita de 24. E quando cada clube ganharia ou perdia no cenário 6, que é o do Flamengo, quando comparado com 24. No mais, os dados vêm de tabelas da Matos Projects. Nós publicamos na tela os editais de convocação da Assembleia. Os números da receita de 2024 constam de um estudo elaborado pela empresa Sports Insider, com a parceria da Ernst Young, e da qual o Rodrigo Capello é um dos associados ou sócios. Então, nós usamos dados, fatos produzidos por terceiros, para mostrar o quê? Não estamos tentando distorcer os fatos. Sim. Há uma discussão jurídica? Claro. Vamos resolvê-la. Exatamente. Preferencialmente de uma forma amigável, que permita uma excelente convivência entre todos os clubes de Libra até o final do contrato celebrado com a Globo, o que deverá ocorrer em dezembro de 2029. E é exatamente aí que eu quero chegar. Na reunião do Conselho Deliberativo, o presidente BAP, mais de uma vez, declarou o seguinte: o futuro dos jogos do Flamengo passa pela Flamengo TV. Executivo do mercado com larga experiência, Marcelo Campos Pinto. Qual é a sua visão sobre essa possibilidade que se abre para o Flamengo? Eu acredito que essa possibilidade vai se abrir, sim. E eu quero aqui dizer que eu, quando entrei lá no futebol em 97, eu fui estudar, eu fui ler, eu fui me informar. E quando eu me aposentei na Globo, eu resolvi fazer um mergulho no mundo digital. Porque essa era uma atualização que eu precisava fazer. Porque eu era um daqueles dinossauros da velha mídia. Sim. Eu tinha que me modernizar. Isso, então, a atualização é importante. O mundo digital. Muito bem. Se nós formos olhar para as verdadeiras ligas mais avançadas do mundo, junto com as ligas de futebol europeias, que são as americanas, todas têm um produto do conjunto dos jogos que é dela, que ela vende direto. Sim. Por quê? Porque a revolução digital trouxe a possibilidade de qualquer um vender um produto direto para qualquer pessoa que queira comprar o seu produto. Sim. O que isso quer dizer em números? A gente vivia num mundo que a receita de direitos de transmissão vinha exclusivamente das plataformas que distribuíam os sinais audiovisuais dos jogos. TV aberta, TV fechada, internet, aplicativos, os mais variados. Mas as ligas vendiam todos os direitos. Quando a gente começa a viver nesse mundo que vivemos hoje, em que você pode distribuir o seu produto diretamente, se abre uma porta de você não mais vender a integralidade
dos direitos de transmissão dos seus jogos, dos VTs dos seus jogos, de cortes que você pode fazer durante a transmissão do jogo e exibir 2 minutos depois que ocorreu. Eu não prejudico quem comprou o direito de transmissão do meu jogo, mas eu abro para o clube o direito de dizer como vocês fazem hoje. Vocês fazem uma narração do jogo sem conteúdo visual. Exato. Se você tivesse na sua narração a possibilidade de 2 minutos depois do gol mostrar para a nação o gol, seria espetacular. Você não acha que enriquece? Sem dúvida, muito. E hoje, gerações, as mais diversas, vivem, se informam e compram produtos através de plataformas sociais e digitais. O TikTok é um fenômeno irreversível em que eu diria que geração abaixo de 30 vive nela. Lá em casa a gente tem 5 filhos, que vai de 27 a 38. A geração abaixo de 30 não conhece esse negócio de televisão aberta, TV fechada. A minha filha, ela vive no TikTok, ela se informa no TikTok. Porque é onde ela convive com as amigas e tudo mais. Então, essa oportunidade existe. Eu queria dizer para vocês um outro dado muito relevante. Na Europa, um relatório que é preparado pela Deloitte, que é uma empresa de consultoria, uma das 5 maiores do mundo. A Deloitte, há muitos anos, ela focou em produzir anualmente um relatório que é um raio-x das 5 maiores ligas europeias. No relatório deste ano, uma das conclusões da Deloitte é a seguinte: a subida de preços da venda dos direitos de transmissão a cada ciclo na Europa está batendo num teto. E isso sem falar o drama que vive a Liga Francesa, que vendeu direitos para 2 compradores diferentes e antes do final da primeira temporada, um dos compradores devolve os direitos. Caramba. Duma-se com esse barulho um prejuízo cavalar para os clubes. Eu quero ver o VT de um jogo que aconteceu no domingo. Aonde ele está disponível? Em nenhum lugar. Tem valor para mim. Mas eu não encontro. Não está disponível. Isso é a malvada da Globo que comprou todos os direitos e não exibe. Não, ela não é malvada. Ela ofereceu um preço que foi aceito. Mas ela disse, para eu pagar esse preço, eu preciso ter isso. Porque eu tenho que desenvolver os meus produtos para poder pagar a vocês. E no meu entendimento, eu não posso deixar uma brecha para você transmitir simultaneamente comigo. Então, isso é a regra do jogo. Todo mundo concordou, ninguém reclama, mas não é o futuro. Minha gente, novas possibilidades cada vez maiores e no ranking digital do Ibope recentemente atualizado, o Flamengo aparece com 64 milhões de seguidores nas redes sociais e o segundo colocado é o Corinthians com 41 milhões. E estamos falando de Corinthians, ou seja, é uma diferença realmente incrível e muita coisa vai acontecer. Ótima a sua presença aqui, Marcelo, esclareceu ainda mais, além da reunião do Conselho, todos esses pontos em relação a esse impasse com a Libra e estamos torcendo mesmo para que aconteça essa solução e o futuro que está aí explícito e colocado muito bem aqui por você chegue o mais rápido possível e o Flamengo já está inserido nele. Obrigado pela presença. Por seu intermédio. Muito obrigado. Um abraço, obrigado pelo convite. É uma honra muito grande falar, toca o hino, é gol do Mengão e a alegria da nação. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Marcelo Campos Pinto, consultor do Flamengo para direitos de transmissão esportiva, participando diretamente das conversas e das negociações com a Libra, o nosso convidado aqui do MengoCast. Começamos muito bem no nosso novo estúdio Betano Gávea, com esse assunto que interessa muito à nação rubro-negra e a todas as torcidas. Se inscreva na Flamengo TV, deixe o seu like e muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima.